Vamos entrar na palavra? Você está pronto aí, irmão? Abra sua Bíblia. 1 de Pedro 4, 7. Texto simples, eu acho interessantíssimo o que Pedro ele vem falando num sistema aí de conselhos finais. É como se ele pudesse falar assim: vamos fechar a questão. Ele diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Não é o tema específico sobre oração, mas a gente caberia iniciar isso aqui mostrando o como em toda a Escritura, a oração, em relação ao fim, ela é algo que a Bíblia pede que seja intensificado. É interessante que quando chega o momento do fim, a Bíblia vai dizer que os dias vão ser maus e Lucas, ele vai trazer que o Senhor Jesus, ele falou, forma da gente vigiar e fugir do dia mal é orando. Eu só estou introduzindo assim porque o nosso tema, o nosso texto base, ele é a respeito do fim. Pedro está dando esse conselho a respeito do fim, assim como Lucas também o faz. Agora, eu quero começar hoje a falar a respeito da oração. Essa palavra sóbrios, a gente poderia, em outras versões, trazem assim: dedique-se à oração. Em vez de falar sóbrio para poderem orar, eles diz: dedique-se à oração. O entendimento desse texto parece que quando os dias vão ficar maus e nós seremos atacados de tal forma e a nossa oração sofrerá abalo, a nossa vida de oração. Hoje eu quero iniciar falando a respeito da oração e mostrar a você o quanto que orar precisa estar revestido de uma outra mentalidade. Lembra que eu falei para vocês, a gente gastou tempo aqui, eu já nem sei, 4 semanas, 3 semanas, introduzindo, falando que ser devoto, ser piedoso, ser alguém que se entrega, ser alguém que se dedica a Deus, não é simplesmente entrar num quarto. Por que eu vim trabalhando todo esse conceito de devoção na vida? Para a gente não pegar e criar uma ideia errada a respeito das práticas devocionais, porque elas tendem a ser algo que modela a nossa forma de viver, não algo que está recluso a um momento. Eu tiro 1 hora para jejuar e orar, aquele momento é um momento sagrado. Quando eu estou com um computador trabalhando, quando eu estou com uma enxada trabalhando, quando eu estou, sei lá o que trabalhando, eu estou num fogão, ali não tem devoção, aquilo ali não tem momento com Deus. Aquilo ali é um momento para mim, para o mundo, é um momento para todas as outras coisas, mas aquilo ali não, de alguma forma, glorifica a Deus. A gente passou a fazer do momento santo momentos muito específicos. E cá para nós, se a devoção fosse só restrita a esse ambiente aqui, se fosse só isso, meu irmão, a gente tem 2 encontros semanais básicos, geral. Imagina se a gente ficasse 2 momentos de quase 2 horas, um pouquinho mais que isso. Imagina que fosse esse o nosso resumo de adoração a Deus, de serviço a Deus, de encontro com Deus. Não pode, não deve ser. Então nós temos trabalhado para a gente entender a devoção como uma forma mais carinhosa, olhar e ver tudo que Deus nos incentivou a praticar, só que de um ângulo mais amoroso, mais cuidadoso, observando que o que Deus ele fez ao nos dar práticas para a gente ter momentos com Ele, não muda Deus. Você já pensou nisso? Você já pensou que quando você canta santo, 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 Deus não fica mais santo? Por exemplo, é natural nas mulheres, e nos homens também, o elogio, né? O elogio é algo que toca muito mais a vida das mulheres que dos homens. Nem todo homem corta o cabelo e chega em casa e fala assim: você não reparou em nada? E dá aquela. Né? Não é todo homem que tem essa questão com detalhes. Mas todo mundo gosta de elogio. E o elogio, feito ou não feito, mexe com a pessoa. Não é assim? Ou não? Tem pessoas que falam assim: poxa, eu fiz uma coisa tão legal, tão gostosa, e não notou. Deus, apesar dele receber o nosso louvor em elogio, Deus não sai daquela conversa, daquele cântico, ou de qualquer coisa que você faça, mais santo, se sentindo melhor com ele mesmo. Você já pensou nisso? Deus não sai de uma oração falando assim: agora eu estou pronto para fazer. Cadu me convenceu.
Você já entendeu que o Senhor ele é imutável? Você já entendeu que Deus não varia? Que Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente? Que ele não vai pegar e vai passar a ser santo que você leu na Bíblia que ele é? Então, o que, que acontece nesses encontros devocionais? Que finalidade tem esse momento a dois com Deus, se ele não muda em nada? Você só desfruta de Deus quando você passa a ter consciência do que ele é. Se você não alcança a consciência de quem Deus é, preste atenção nessa palavra, não foi ao vento, não. Se você não presta atenção, se você não é despertado na consciência de quem Deus é, provavelmente você desfruta dele pouco. Por exemplo, você vai orar, e se você não entende o que está por trás de orar, se você não entende a oração como ela deve ser, se você não entende o que se quer por trás da prática da oração, vou chamar de prática, de forma muito aqui, de forma muito proposital, porque o texto diz dedique-se. Opa, perdão, é o NVI, né? Você pode colocar eu nunca fiz isso com vocês, mas as versões são importantes. Coloca o texto na NVI só para vocês ficarem aqui, para vocês perceberem comigo o que o texto, a forma como é a ideia desse texto, que é você não pode deixar de se dedicar à oração. Então preste atenção. Por que disciplina? Por que orar de forma disciplinada? Então vamos lá. A gente precisa entender que há uma mentalidade por trás. Deus ele queria gerar em você um coração de encontro, um coração de, de necessidade. Deus queria que você, assim como você marca por dia, você faz 4 refeições, você dorme, você tem também momentos de higiene pessoal. Tudo isso, se você não percebeu, é dedicação ao seu corpo. Ainda que você pense, não pense assim, a gente está no automático da vida. Eu como, eu durmo, eu me visto, eu tomo banho. Todo esse processo está automatizado, ainda assim você está fazendo em prol do seu corpo. Se você tem um momento, tá aí, dedique-se à oração. Então, o que acontece? Ainda que vocês tenham esses momentos, talvez isso ficou tão automático para você, mas isso é básico, é essencial para a sua sobrevivência. Se você não come, não dorme e não se cuida como um todo, você não está fazendo bem para o seu corpo. E isso vai gerar alguma consequência para você. O que acontece com a gente? A gente pensa a oração como aquele momento de falatório, de pegar, e eu vou pegar e vou falar com Deus. Nós vamos falar muitas coisas conceituais sobre oração, mas hoje não. Hoje eu quero falar dessa disciplina, de fazer isso aqui, ó, dedique-se. É incrível o quanto a Bíblia ela vai colocar a oração como algo que eu tenho que fazer dedicação àquilo. É uma prática que precisa dedicar mesmo. Parece que é como se fosse, sabe quando a gente começa a fazer um exercício, não sei se você já começou, quem precisou fazer barra, precisou fazer para a Marinha? Não? Não precisa, né, na prova, natação, né? Nadava antes, mas foi difícil então você teve que dedicar treino. O Davi teve que fazer uma prova recentemente que teve que fazer barra. Cara, quando a gente começa a fazer uma primeira barra, cara, tu se sente o homem mais capaz do mundo. Túlio também precisou, Túlio, de barra? Precisou, né? Cara, não, mas não tem como. Tu pega lá o Rafael. Rafael tem uma barra pendurada lá. Não sei se usa, não, mas deve servir para botar uma blusa assim. Ei, brincadeiras à parte. Não, Rafael, tu já viu a foto do Rafael de perfil? Comprou daquele jeito, né? Na hora de entregar, igual Shopee, mano. Aí na hora de entregar, ó, veio o Rafael. Ei, brincadeiras à parte, cara, a calistenia, que é esse tipo de, né, exercício mais peso do corpo, menos coisas. Quando você se gruda lá, você levanta uma vez, né, não, Céu? Vai daquela coisa assim, meu irmão. Tu pensa assim, tum, e solta. É uma ideia de que parece que com a prática aquilo tende a se aprimorar. Eu nunca vi a oração com tanto carinho da Bíblia tratando a oração como algo que eu devo dedicar tempo. Eu quero hoje falar disso, essa disciplina que é, eu volto sempre a isso, eu dedico a isso.
eu faço isso crescer, eu faço esse tempo ser qualitativo, eu faço esse tempo ser sempre caber na minha agenda. Sabe por quê, meu irmão? Sabe qual é a verdade? Ele está pedindo assim, seja sóbrio para poder orar. Ele está falando, cara, esteja atento, dedique-se, cuidado. Qual é a realidade? A principal atividade cristã é a oração, porque a oração, se você for resumir ela como falar, parece que tipo assim, falei 40 minutos, acabou, cara, não tem mais nada para falar com Deus, o que eu vou ficar aqui fazendo? Se você pensar assim, em oração, você vai ver como que não cabe. A oração, ela é o próprio momento de você parar e concentrar no Deus. É aquele momento que você para. Não é só o momento que você fala. Que falar com Deus a gente pode falar no trânsito, é um momento onde você se entrega à contemplação. Eu quero te mostrar algumas coisas ainda, então eu não quero antecipar aqui, mas para você entender se você não entendia a oração como algo que você precisa fazer crescer na sua vida, hoje você vai precisar entender isso. Disciplina, repetição. Olha como é que diz o texto de Efésios 6,18. Olha como é interessante, como que ocupa a nossa vida, como que deve estar presente na nossa vida e como que a gente não pode de forma alguma negligenciar. O apóstolo Paulo está falando das armas que compõem a vida cristã. Presta atenção, nós somos de uma época que a gente teve um mau entendimento, que as pessoas faziam dentro de igreja batalha espiritual, aí vestia as armas da nossa salvação. Aquilo ali, querido, nada mais é do que você se revestir de Cristo. Justiça, verdade, o evangelho, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé, que é a fé. Não tinha nada a ver com uma vestimenta onde você fazia movimentos de batalha. E é interessante que fala da própria vida cristã, essas armaduras de Efésios 6. Aí o que acontece agora? Você chega lá no 18, Paulo vai fechar. Em vez de colocar a oração como uma parte da armadura, ele coloca como o próprio exercício do que se deve fazer. Presta atenção aqui. Olha o que ele vai dizer. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Paulo vai pedir, no próximo texto, oração por ele. Na igreja, a gente confia tanto na oração do pastor, é interessante que Paulo pede para que a igreja ore por ele. Você já pensou que colocar o peso da intercessão, o peso da oração, a responsabilidade de orar sobre o grupo da irmã que ora, o pastor que tem que orar, o pastor que tem que ir para o monte, que não sei para onde orar, e as pessoas não entendem que elas devem crescer na disciplina de oração, que elas devem ser repetitivas, que aquilo tem que ser feito, meu irmão, com horário, que aquilo tem que ser feito diário, que aquilo tem que ser feito, dedicar tempo, qualidade, colocar ali um tempo de realmente uma prática totalmente organizada para você poder fazer. Sabe por quê? Cá para nós, é igual oração, mal comparando, vai ficar engraçado. Eu quero dar exemplos assim. É igual, sabe, aquele arranhão no teu carro que tu fala assim, um dia eu pinto. Cá para nós, quando sobra dinheiro para você fazer um reparo pequeno no seu carro? Fala para mim. É igual aquela tomada que você fala assim na tua casa, um dia eu conserto. Eu vou comprar, ai, tá rindo, porque tem tomada lá assim, não, um dia eu vou trocar essa tomada de 2 pinos, um dia eu vou. Aí tu compra um adaptador. O eletricista já tá até um negocinho por dentro. Tu põe um adaptador de 3 pinos, mas tu não troca a tomada. Tô falando besteira, gente? A oração é tipo assim, quando der eu faço, vamos ver como é que vai ficar essa semana. Essa semana vai, quando sobrar um tempinho eu dedico, sim ou não, gente? Cara, é 100%, você não precisa balançar a cabeça. É assim na tua vida. Quando você vai ver, tu brincou com um cachorro, tu devolveu a bola do vizinho que caiu no teu quintal, tu fez de tudo, tu chutou a casa das formigas que elas estavam trabalhando com o maior afinco para dar certo lá, a casinha dela. Tu fez de um tudo, tu falou com todo mundo no WhatsApp, tu respondeu a todo grupo, tu entrou em todos os memes do teu Instagram, você fez de um tudo. Quando você viu, cadê a oração? Fala que é mentira, irmão. Eu sei que não é.
uma das coisas que são mais atrapalhadas na nossa vida é nosso tempo de oração. E a gente fica tentando dar desculpa. O problema é, a Bíblia fala assim, dedique-se com toda a perseverança. Será que é fácil orar, gente? Fala para mim. Tem alguma coisa que nos quer longe do nosso tempo de oração? Você vai ver outros textos. Cara, surge coisas. Sabe o que acontece? Presta atenção. Se você quer viver uma vida de oração, você vai ter que entender uma virtude que parece ser coisa de coach, parece ser coisa de outros ambientes, mas é disciplina. Você precisa saber que você vai regrar o seu dia. Você tem que saber que você vai ter que ter hora. Por exemplo, abra comigo a sua Bíblia em Atos, no capítulo 3, verso 1. Você acha que você é mais crente do que João e Pedro juntos? Vamos lá. Quem acha aí? Então, meu irmão, se você não é mais crente do que eles, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Cara, se você não é mais crente do que eles, se você não é mais crente do que eles, por que você não tem hora para orar? A igreja que não tinha templo, ela estava indo ao templo. Que templo era esse? O templo em Jerusalém. O templo ainda não tinha sido derrubado. Só no ano 70. O que vai acontecer? Eles reuniam, falaram, hora de orar. Hora de orar. Tem que estar na hora de orar. A gente vai chegar na hora. Então, se isso não é disciplina, isso é o quê? Aí eu te falo, quem estava lá? Era um culto de oração? Não. Vai acontecer aqui a cura de um enfermo, de um homem que ficou 40 anos aleijado na porta do templo pedindo. Esse homem vai entrar junto, todo mundo saltitante, todo tererepe, Pedro e João, depois dessa cura, vão ser presos por isso. Agora, cá para nós, 3 horas da tarde, hora de orar. Meu irmão, preste atenção. Se você ainda não entendeu, até mesmo coisas relacionadas ao serviço de Deus podem entrar como justo, como algo que pode me tirar de Deus, e a gente precisa entender que a oração tem que ser algo de dedicação total. Nós não podemos deixar com que qualquer que seja coisa nos tire daquilo que Deus quer que nós estejamos praticando, que é oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos 1 a 4, olha o que diz aí. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas. Quem são os helenistas? Os gregos, ou o pessoal de cultura grega, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Maneiríssimo, lindo ver isso assim acontecendo. Vamos, vem cá, família, vamos reunir. Não tem templo, gente. Tem relacionamento, isso é gostoso demais. E tem problema. Aí o que acontece? Eles disseram, não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Eles estão falando, olha, vocês estão dizendo que está havendo um favorecimento para quem é judeu, as viúvas dos judeus. Tá, então tudo bem. Espera aí, mas nós não podemos fazer essa tarefa. Então faz o seguinte, não tem templo, gente. Olha que lindo. Ele diz, por isso, irmãos, escolham entre vocês homem de boa reputação para servir a mesa. Olha o critério. Cheios do Espírito Santo de sabedoria para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, os apóstolos, os 12, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Gente, eles estão falando, e eu lembro sempre do pastor Luciano Subirá. O pastor Luciano Subirá, um homem, passou no telefone, ligou para ele e falou, pastor, ele, tudo bem, pastor? Aí ele, tudo, irmão. Só que o pastor Luciano Subirá tinha um código, né? Ele deixava tocar 3 vezes o telefone, aí desligava lá com a secretária dele quando era um assunto urgente. O irmão acessou o código sem saber. Aí ele passou a mão no telefone, ele estava orando. Aí, fala, pastor, tudo bem? Como é que o senhor está? Estou bem. O que o senhor está fazendo? Ele falou assim, eu estou em oração, irmão. Já que não está fazendo nada, vamos fazer umas visitas. A fala é essa. Porque imagina uma coisa, meu irmão. Eu viro para você e falo assim, vocês vão me desculpar, não dá para vir na obra não, porque eu vou ficar em casa orando. Chegou agora. Vamos lá, a gente vai ter aqui nossa confraternização, né? A senhora está convidada.
Aí eu falo para vocês assim, vem, Cadu, limpar aqui, ó, tudinho. Aí o pessoal chega aqui, Anselmo, mutirão para limpeza. A gente precisa, esse é fato, tá? Não é exemplo, não. A gente tem que fazer um mutirão para limpeza. Aí, mutirão para limpeza. Só que aí vocês falam assim: cadê o pastor? Ficou em casa orando. Não, eu falo francamente, vamos supor, eu não vou ficar, não, eu tenho um compromisso, não, eu falo para você, fiquei em casa orando. Fala o que chegou no teu coração, fala aí. É isso que eles ouviram. Não dá para a gente ficar distribuindo a quentinha para as viúvas, não, a gente tem que orar. Fala que a oração é algo que ocupa uma importância no seu coração. Gente, vamos lá, vamos ter que encontrar. A gente tem que encontrar. A gente não pode ficar falando aqui, ore de joelho, feche os olhinhos para falar com o Senhor, use o nome de Jesus. Não pode ser infantil. Essa instrução não é infantil. É uma instrução de seminário. É onde a gente quer aprofundar assuntos, onde a gente quer pegar com você e falar assim, cara, você ainda não viu o que tem que ser visto, ou você tem que rever aquilo que um dia você já vivenciou. Essa noite é para a gente encontrar nosso coração, sabendo que a oração na igreja não ocupa um lugar de importância. Ocupa, gente. Sejamos francos. Quinta-feira, eu sinto falta de alguns aqui que vinham. Eu tinha gente que estava vindo, que tava, não, eu estou dedicado. Cara, é diferente o teu trato com sexta e domingo. Sim ou não, gente? Fala para mim que não é diferente. Fala comigo, fala para mim que o momento que a gente está aqui orando parece que você fica aí doido para que passe. Como é isso se você sabe o que é orar? Por que você não aproveita esse momento? Por que você não usa esse momento? É o momento da igreja cumprir um propósito que é o sacerdócio em Jesus. Como que isso não pode ser importante, gente? Fala para mim, eu não estou te enganando. Esse é o meu problema. Eu deveria enganar vocês, deveria falar, ó, nós temos uma intercessão aqui, você bota o seu pedido de oração na urna e as irmãs do coque oram por você. E todo mundo fica ali, tem um clamor e ato profético, não sei o que, a gente taca teu pedido no óleo, a gente leva para o Monte Israel. Aí você, caramba, vai para o Monte Israel. E isso a gente manda lá para o Muro das Lamentações, o teu pedido. Aí tu, o Muro das Lamentações, e meu Deus do céu. E aí, isso tudo poderia enganar você, tirar você da coisa que é mais preciosa. Deus te deu acesso à presença dele para poder falar com ele. Você entendeu que Deus deixou você se dirigir a ele? Nós vamos falar disso em oração. Mas hoje, eu só quero que você entenda o seguinte: talvez a dedicação nos falte porque a gente não entendeu a importância dele. Você está aí? Se alguém vira para você e fala assim: não vou levar quentinha para o pessoal de rua, porque eu vou ficar orando. Eu sei que você não ia olhar. Pô, não é possível que não pode orar outra hora, ora um pouquinho e eles falam assim: consagração. Nós estaremos dedicados a orar. Gente, será que isso não é importante? Fala para mim, Lucília. Os caras falam assim: nós estaremos só para a palavra e só para orar. Gente, fala para mim que isso não é importante. Como que isso não é importante? Agora, é fato que nós não damos ainda a devida importância. Está tudo bem. Nós estamos em processo, nós estamos em crescimento, nós estamos amadurecendo e é para isso que estamos aqui. Até isso tu foi desanimado agora, ou isso te chocou já, ou não? Vamos seguir. O apóstolo Paulo vai dar conselhos a Timóteo, olha o conselho dele, lá em 1 Timóteo 2:1. Conselho do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo. Eu não sei se ele está rápido aí agora de mudar as versões. Não, ainda não? Mas calma, ó. Lembra, olha esse início. Antes de tudo. Que isso? Vocês têm NVT? Não, né? Que isso? Não. Antes de tudo. Aí agora no começo está escrito o quê? Recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos. O apóstolo Paulo está falando assim, antes de tudo, em primeiro lugar, aquilo que vem primeiro, a primícia de tudo isso, aquilo que não pode deixar para segundo, aquilo que não pode vir por último, aquilo que tem que ser o primeiro. A oração tem que ser o primeiro. E esse texto ele vai tratar sobre culto. Ele vai seguir falando de culto. Então, fala para mim, você já achou o lugar que a oração ocupa no teu coração? Eu não quero
dar esse ar de maltratar você, porque é a realidade de todo mundo, de todo mundo. Cara, tu pode ser um crente melhorado, orar um pouquinho mais, tal, mas falar pra mim que talvez você dedica tempo, você fala: "Isso vai crescer na minha vida", eu sei que não é verdade. Eu lembro de fases que eu me comprometi em orar tanto tempo, passar tempo com tempo, hora marcada, e falar: "Eu vou cumprir esse horário". Gente, como é que é difícil. Sabe, uma vez uns amigos me ligaram, eu não vivia a coisa do pastor Luciano Subirá não, mas eu vivi uma perseguição terrível, que eu estava no caminho para ir para um lugar orar. Aí eu estava indo para o meu local de oração, eu tinha um local aqui em Figueira para orar. E eu fui lá para o meu caminho lá, quando eu tô indo, os amigos ligam: "Fala cara, tá todo mundo aqui junto, só falta tu cara, comida, vamos ver filme, não sei o quê, não sei o quê". Falei: "Vai dar não, cara". "Mas o que que você está fazendo?" Falei: "Não, não vai dar não". E eu nem falei nada, falei: "Não, só não vai dar". Crente, todo mundo crente, de ministério. Aí: "Não vai dar, não vai dar, não vai dar". "Vem cara, por favor, vem, por favor, vem". Aí eu falei: "Eu não vou poder, porque eu tô com um horário marcado, eu vou orar". Cara, que besteira que eu fiz. A pessoa falou assim: tá crente". É mal visto, gente, é mal visto. Se você falar dentro da igreja que você ora, você é mal visto. Não, não vem para cá falar para mim que você está bem nisso. Você pode estar até melhorado, mas talvez com a ideia de dedicação, a ideia de colocar na prática o que ela exige de você, que é falar: "Eu tenho um compromisso de orar, eu estou ali preso a isso". Cá para nós, sabe o que me deixa na rasteira, Cadu, parece que alguém puxa o meu tapete, é quando eu olho para Jesus, nesse processo todo. Que, cara, eu tô num momento da minha vida muito cansativo, trabalhar em obra sozinho. E não é hora com pega às 8, larga às 5, pega a hora que dá e vai para que deve. Aí, sabe o que que acontece? Eu olho para Jesus hoje, para fazer a minha anotação. Marcos 1,35. Que Jesus ele faz quando ele está lá no ambiente turbulento, gente à beça afluindo, vindo, ele quer curar todos, ele quer expulsar todos os demônios, ele quer fazer de tudo. Só que, meu irmão, presta atenção, olha o que ele tem que fazer para orar. Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro. Isso aqui foi depois de um dia cansativo. Se você ler o contexto, você vai entender. Jesus está servindo pessoas, pessoas, pessoas. Você já expulsou um demônio? Então pede a Jesus para você. Tem crente que fala: "Deus me livre, pastor, eu peço para que eu não encontre demônios". Mas você já ficou cansado? Você já teve uma atividade espiritual de orar por alguém e falar assim: "Meu irmão", eu lembro de um encontro, eu sempre ia para os encontros e nunca dormia, nunca, nunca, nunca. Sabe o que é nunca? Meu irmão, a mulher ficou possessa, o demônio gostava da mulher, e a mulher do demônio, tá, sério. Era um demônio de estimação que ela tinha. A mulher ficou possessa, Wagner, tudo que se fizesse, meu irmão, a gente passou horas para a mulher voltar a si, horas. Quando terminou disso, eu sempre via assim o sítio ficando vazio, eu gostava beça desse período assim, eu dava uma curtida. Eu não sou de dormir à tarde, então eu curtia muito esse momento do encontro, era o meu momento de trabalhar e curtir. Cara, naquele dia, eu tive que ser acordado. Eu estava perguntando quem era eu, quando me chamaram, eu abri o olho, nasci, era isso, eu acho que eu não sabia falar, de tão cansado que eu estava. Jesus está esgotado, só que ele faz o quê? Tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, presta atenção no deserto, deserto, uma solidão provocada, e ali orava. Jesus ele procurava um local e falava assim: não, peraí, eu tenho que estabelecer um momento, um lugar, tem que ser próprio, tem que ser sozinho, tem que ser solitário. Não pode ser um momento onde eu desfruto com o WhatsApp, onde eu desfruto com o Instagram, onde eu desfruto com outras coisas me acessando, com qualquer pessoa podendo entrar. Não, é um momento solitário. E, gente, fabrica. Você entendeu que esse lugar é fabricado? Jesus produziu esse ambiente. Sabe por quê? Se ele espera os discípulos levantar. Você sabe o que os discípulos fizeram? Segue o texto aí, por favor. Simão e os que estavam com ele procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, eles disseram: todos estão só procurando. Ele está falando: hora de acordar, preguiçoso.
Onde você estava? Tá todo mundo aí já. O pessoal já está querendo oração. Jesus faz o quê? Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares, aos povoados vizinhos, a fim de que eu pregue também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus falou assim: eu não vou me perder. Mas você sabe por que ele não se perdeu? Porque ele estava em Deus. Cara. Quanto mais a coisa se apresentava, parece que quanto mais a glória do que ele veio fazer aumentava. A Bíblia vai dizer isso aí é da fama dele. Esse texto é do contexto de fama. Jesus está famoso. E o que ele faz? Ele fala assim: não, peraí, deixa eu ficar sozinho, porque eu preciso. É lá que eu me encontro, é ali que eu me acho, é ali que eu sei quem eu sou e o que eu vim fazer. Esse é o problema da gente. A gente acessa o mundo, a gente acessa as atividades, todo mundo nos acessa, todo mundo manda mensagem. Meu irmão, presta atenção aqui. Tem hora que eu não ligo a internet de propósito. Você entende isso? Porque se for sério, meu telefone está ligado. Você entendeu? Se for sério, tu vai me ligar. Agora, tu me manda uma mensagem no WhatsApp achando que isso é sério? O WhatsApp, para mim, muitas das vezes é comunicação rápida e piada. Eu estou te explicando isso. Então, é comunicação rápida. Uma mensagem que a pessoa pode acessar a hora que quiser. Oi, Lucília, tudo bem? Lucília, na sexta-feira, hoje é segunda. E aí, como é que tá? Tá de pé para a gente ir na sua casa? Quando ela vê, sei lá quando, ela vai me responder sim ou não. Se eu precisar de alguma coisa que eu falo com o coletivo, eu uso o grupo. Agora, Wagner, preciso de você aqui agora. Cara, vem aqui na igreja. O Wagner vai ver quando? Ele é obrigado a ficar o dia inteiro no WhatsApp. Gente, que mundo é esse? A gente acessa tudo, todo mundo nos acessa e depois a gente diz que quer ter paz para poder orar. Todo mundo precisa de solitude, ficar sozinho. Você entendeu isso? Fabricado. Agora, cuidado. Não, por isso que eu gosto o tempo todo, pastor, de ficar sozinho, toda hora sozinho. Não, aí é doença. Aí nós estamos falando de outra coisa. Você adoeceu. Não, todo mundo precisa de solitude e de presença. A gente precisa de estar com gente, tá, gente? Então, por favor, não pega o texto de distorção. Estou falando, é específico. É fazer um momento para você e você. É esse momento de se achar. Esse momento de. Isso que eu estou falando, quando você entra em Deus, você sai convicto, você sai percebendo. Não vou me perder. Esse problema que está acontecendo aqui não vai me levar. Eu já estive com Deus, eu já me orientei. É como se Jesus falasse assim: a bússola, por favor, deixa eu orar aqui. Aí quando todo mundo achou, ele falou assim: opa, e aí galera? Bom dia, o que foi? Não, nós vamos para outro lugar. Ué, não, tá todo mundo à tua procura. O que eu falo com a lista lá que a gente falou que você ia curar? Tem um monte de gente para ser curado, Jesus. Jesus falou: eu tenho mais o que fazer, vamos para outro lugar. Tem que pregar ali também, não é só aqui. Não é só aqui, isso aqui não é tudo. A gente tem que espalhar. É mais. Então preste atenção, é fácil se perder, meu irmão. Mas se você entender que a oração é um lugar de se encontrar, percebeu? É ter essa ideia de que Jesus fazia isso. Peraí. Jesus, gente, ele se orientava na oração. Ele fabricava tempo sozinho, só eu, um lugar, e ali eu vou ficar. Não para por aí. Cara, presta atenção numa coisa aqui. Para Jesus ter experiências espirituais, o que ele fazia? Ele ligava um botão e falava: eu sou o Cristo, Filho do Deus vive. Pum, apertava aqui? Não. Gente, ele tinha a essência de Deus, se esvazia de Deus para ser homem como nós. Só que quando está aqui, para ele ter experiências espirituais, eu poderia citar o Monte da Transfiguração, mas eu quero citar um momento maravilhoso, porque ele está descendo no mais alto, no mais baixo nível ali. Ele está assumindo uma forma de homem. Lucas, capítulo 3, verso 21. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. Isso já é. E aconteceu que, enquanto ele orava, os outros evangelhos não trazem essa informação. Jesus não recebe o Espírito Santo do nada, gente. Presta atenção, você está aqui na igreja e fala: se ele quiser, ele vai me encher. Nem com Jesus foi assim. Por que com você quer ter uma experiência? Ah, não preciso forçar a barra. Nem preciso cantar, nem preciso nada. Deus está aqui. Se ele quiser, ele me enche.
por que que Jesus precisa? Enquanto ele orava, o céu se abriu. O que que aconteceu, Diogo? O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Gente, você vai ver no Monte da Transfiguração que ele não se transfigurou do nada, ele não assumiu aquela glória de Deus, ele não brilhou como Deus. A glória de Deus não veio sobre Jesus no Monte da Transfiguração à toa. Foi enquanto ele orava. Sabe o que acontece? A gente quer algumas experiências espirituais, a gente quer assim, vou ver um anjo, vou ficar cheio da glória de Deus. Aqui, tô quietinho no meu lugar, se Deus quiser, ele pega o quietinho, o calminho. Mas vem cá, você entendeu que orar é interagir? É conectar? É contemplar? Então, como é que você não faz nada em relação ao outro que você diz estar? Deus está em todos os ambientes, mas a gente não vê. Então, esse fato de Paulo até chamar Deus de invisível, a gente precisa entender isso, a gente tem que interagir. E a oração é um meio de interação. Aí tu chega aqui e fala, comece a orar. E você fica assim, ó. O que eu falei, alguns indivíduos parece que é uma psicopatia aqui na igreja. Eu fico meio com medo. Parece que está planejando. Se eu matasse ele, eu começaria o quê? Daria um golpe no pescoço? Porque o cara fica assim, ó. E tu tá orando, fala, fecha seus olhos. Se liga só no Pai. Eu sei que eu sou bonito, mas não precisa me olhar. E tá um indivíduo com olho a esse ponto, tu vai e vai. Tu nem mais anda por costume de orar andando, não. É por tentar desviar o osso. Que é isso, meu Deus? Entendeu? É meio psicopata, meio... Tu fica assim, André, só. Todo homem, quando um homem olha para ele, não, Davi, a gente encara de volta, né? Se o cara não tá nada, o cara meio que devia olhar. Fica aquele olhar assim, meio assim, né? Meio, ué, esse cara tá me olhando agora. Não é assim? Tem gente que a gente olha, fala assim, cara, olhando por quê? E tá o cara olhando, cara. Então presta atenção. Aí um indivíduo desse está falando que ele quer ser cheio do Espírito Santo. Cara, Jesus desceu no batismo, subiu. Aí tu vê o outro evangelho, parece que é automático. O Espírito veio. Não, a Bíblia diz que ele começou, Pai, aqui estou aqui para fazer tua vontade. Sei lá o que ele orou. A oração não foi dita, mas alguma coisa ele fez. Estamos juntos? Quanto mais as atividades aumentavam, ele mais se disciplinava. É incrível. Preste atenção aí em Lucas 5, 16, 15 e 16, perdão. Olha ali. Porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais, a fama. Grandes multidões afluíam para o ouvir e para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, isso é muito interessante. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Meu irmão, é como se Jesus falasse assim: deixa eu dar uma abastecida, deixa eu me renovar. Cara, a oração para Jesus não era um lugar de falar. Não é possível. Eu quero chegar, a gente vai chegar num texto que hora sobre Jesus orando, que é isso que eu quero falar com você. Para Jesus, orar não era chegar e ficar falando. Papai, eu vim aqui, sabe como é que é? Deixa eu te contar. Hoje eu fiquei estressado. Ainda que você pode falar com Deus, você pode falar com Deus de suas emoções, mas Jesus via a oração como um lugar. Por isso que tinha que ser um lugar dele só, que não tinha um acesso de outro. Aí aquele lugar dele, ele produzia um ambiente com Deus. Ele produzia um ambiente de interação com Deus. E é interessante que é como se ele falasse assim, cara, nessa loucura toda, nessa agitação toda, eu tenho o meu lugar. Ai, se a gente aprendesse isso. Canta aquela música, não sei quantos conhecem aqui do Marcos Almeida. Desaprendi a ouvir o som da tua boca eterno. Aí, a parte que eu quero. Desaprendi a encarar a solitude da alma. É isso. Do abandono, o pavor, a insustentável fraqueza. Tem uma hora que a gente tem que pegar a solitude e fabricar ela, ficar sozinho. É isso. Às vezes a nossa alma ela não gosta de ficar sozinha. A gente treina muito a nós mesmos a não ficar sozinho, a se conectar. Conectividade é o assunto do momento, mas nós somos conectados ao que não nos interessa e o que não nos acrescenta e somos desligados dos ambientes que deveriam nos fazer crescer. Ou seja, você pode estar muito ligado a esse mundo em todos os acessos que são possíveis,
Gente, com todo respeito, deixa eu falar uma coisa para você aqui séria. Para que o Twitter? Alguém depois me fala, sério, eu queria saber disso. Não é uma crítica não. Para que nós vamos ter Twitter? O Neymar fala: "No treino hoje aprendi não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê". Você fala o quê? Mais uma vez, Tinguá lotado. Twitter são frases curtas, compartilhadas. A não ser que você compartilhe a Bíblia com alguém, pensamentos, e você seja sábio, formule questões, formule coisas. Do contrário, o que twittar? Ou por que acompanhar mais essa rede? Aí vamos somar o Twitter ao Telegram, ao Instagram, ao Facebook, ao WhatsApp. Mas o quê? LinkedIn. LinkedIn tem que ter. Não, calma, eu estou acrescentando mais. Você tem noção? Aí você fala assim, não, porque o quê, irmão? Para dar pitaco, aliás, para de dar desculpa. Isso tudo nos liga demais. Tá tudo bem. Como que vai viver o mundo agora sem ter isso? Não tem como. Relação social mudou. Tem uma mudança aí. O problema é que a gente mergulha demais na mudança e não administra com a sabedoria que nós temos. Nós deixamos a sabedoria de fora. O que todo mundo faz, agredir quem nós somos. Aí sabe o que acontece? Nós não temos identidade. Se todo mundo posta da forma tal, se todo mundo faz o meme tal, se todo mundo coloca o personagem tal, se todo mundo faz isso tal, se daqui a pouco está todo mundo fazendo teste de signo, tá o crente lá. Por que está todo mundo fazendo? Eu fico com medo do dia que tu passar lá pelo desafio da baleia azul. Não, porque tudo tu faz. O último desafio é matar alguém. Aí tu vai matar teus filhos. Tu tá totalmente mergulhado nesse mundo. Gente, a coisa é tão doentia. Pegaram aí, né, o desafio dos jovens, adolescentes aqui. Gente, a gente vê essas notícias aí. Alguém entrou, matou gente, a gente fez, meu Deus, que tragédia. Aí tu vai descobrir que é um aplicativo, não sei o quê. Aí quando tu vê assim, aqui em Queimados, tu fala assim, meu Deus do céu. Não teve um hacker, né? O cara invadiu. Assim, tem isso perto de nós? A gente pensa que isso é coisa assim das séries que a gente assiste. Mas sabe o que acontece? Aí, dentro disso, antes a gente falava assim, tela quente hoje imperdível. Mas era só o tela quente. Hoje, meu irmão, tu fala assim, tela o quê? O que é isso, pastor? Eu vou assinar. Tu quer saber de quê? Amazon Prime, Netflix, Telecine, HBO. Mas o que, meu irmão? Disney. Hã? MTV. Aí você. Esse trem ali. Assim fala um negócio mais inglês, né? Hein? Aí, ô Anselmo, o jogo antes era Globo. Quem viu, viu. Quem não viu, chupa o dedo. Agora, a gente vê o jogo. E que, como se não bastasse, ele passa 5 vezes lá. E o meu time eu não quero ver nenhuma. Quem dirá as outras reprises. Aí, sabe o que acontece com a gente? A gente tá ligado. O problema é, gente, que hora que a gente desliga? Fala a verdade. Agora, é por isso que eu tô falando, não dá para. Esse tempo é um tempo muito maluco. Porque tu vai orar, meu irmão. Se isso aqui estiver por perto, você sabia? Vou te dar um outro dado sobre a minha pessoa. Meu WhatsApp não notifica, gente. Eu não sei quem manda mensagem quando manda. Não notifica, não notifica. Zero. Você quer falar comigo no WhatsApp? Você vai literalmente me esperar eu querer olhar o WhatsApp. Faz isso com o teu. Pastor, por quê? Por que que tu vai ficar cada grupo? Tu tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Não vou aguentar, não. Falei que ia ficar 40 minutos sem olhar. Faz isso. É melhor para um treino. Eu estou te dando ajuda, disciplina. Isso que eu estou tentando falar. Se a gente ficar aqui só falando, tem um monte de coisa para falar sobre oração, irmão. Tem um monte de coisa. Só que, olha o ponto. Se a gente não entende que disciplina passa por um tempo onde se eu vou ficar sozinho é sozinho, e se eu vou ficar sozinho no mundo de hoje é conseguir me desconectar do mundo que está muito ligado a mim, como é que eu não vou falar de telefone? Gente, por favor, presta atenção aqui.
desliga. Tira o teu WhatsApp, não precisa te notificar. Pastor, ensina as pessoas que te cercam. Elas estão doentes. Isso é doença. Você mandar, isso é mensagem, é SMS. Agora a gente tem 10 milhões de SMS de graça. Quando a menina fala isso, dá vontade de rir. Quando ela fala assim, no seu plano, o senhor ainda tem 10 milhões de mensagens para mandar. Eu penso, no que usa isso? Não usa. Para que usa isso? SMS. Tem alguns que falam assim, isso tem no meu telefone, pastor? Tem. Igualzinho o WhatsApp. Aliás, o WhatsApp veio disso. A ideia do WhatsApp é isso. E hoje, o meu, até fica assim, ó, meu SMS, digitando. Dá para mandar carinha. Ué, dá, pastor? Dá. Dá para mandar foto. Dá para mandar tudo. E tu nem precisa do Zap. Fala assim, como? Tem um mundo onde o WhatsApp não existe? Gente, presta atenção, por favor. Se você não entender, isso tudo te ligou demais, isso tudo te desliga demais, você não entende a disciplina de oração. Você vai entrar na oração e você vai precisar disso aqui, ó. Por isso que às vezes a tua oração ela tá cansativa, porque ela é silenciosa. E cara, silêncio hoje é um negócio. Tu tinha que estar tendo os momentos que eu estou tendo. Trabalhando com máquina barulhenta, maquita, esmerilhadeira, martelete. Tu tem que trabalhar com trem no ouvido. Gente, dá um. Tu ouve o barulho do vento. Você tem noção que tem uma hora que a tua mente fica assim, eu quero barulho. Eu quero barulho. Ah, experimenta o silêncio para você ver se você não gosta do barulho. Nós não percebemos o quanto que as coisas são barulhentas ao nosso redor. A nossa alma é inquieta. Gente, é incrível. Eu ando olhando as mesas. A gente não consegue mais ficar entre quem está ali. Todo mundo com o celular na mão, cara. Nós estamos muito ligados. A gente não chega no aniversário, cara, sério. Conta, pode contar, você vai ver as pessoas fazendo assim, rindo da tua piada. Tu pensa assim, nem viu, nem ouviu o que eu falei. Foi boa aí, merecia uma risada mais risada, porque essa risada aí. Tô falando besteira, gente? Não, cara, não é. Se você não tá observando o mundo à sua volta. Cara, outro dia, a menina tava murriando no trânsito. Aí eu chamei na seta, eu tava com muita pressa, cara. Falei, não, brincadeira. A pessoa tá a 30. Tinha ninguém na frente dela. Falei, não, que isso? Deus me livre. Aí eu passei, a menina tava assim, cara. Ela tava assim, ó. Cara, eu liguei a seta, passei por ela, dei uma buzinadinha e ela fez assim, ó. Eu pensei, será que tomara que a pista continue? Eu não lembro onde eu tava, mas pensei, tomara que a pista continue, porque se tiver que fazer uma curva, nós teremos um problema aí, né? A pessoa tava com a cabeça para baixo, olhando o telefone. Anselmar, sim. Me ajuda aí, gente. Uma coisa aqui, ó. Tem hora que eu mando no áudio aqui e vou falando com vocês. Vou para Vila de Cava. E vou falando. Falando. Às vezes eu faço assim, ó, para ficar a voz que eu vejo tá longe. Aí eu vejo que os outros estão me olhando, mas eu presto atenção em tudo, cara. É falando. Falando. Falo assim. Sem olhar pro telefone. Agora, a pessoa virar aqui, cara. Presta atenção, meu irmão. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, acabar com isso na nossa vida. As distrações têm nos atrapalhado de orar. Você está aí? Olha Lucas 6, 12. Esse texto, para mim, eu me fascino, porque isso me desafia muito. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte. Que dias? Ele está prestes a chamar seus 12 discípulos. Olha só. A fim de orar. E passou a noite orando a Deus. Quando foi de manhã, ele tomou uma postura. Ele foi lá e decidiu, viveu, reagiu. Só que depois de um dia de trabalho, fala sério, não quero te criticar, por favor. Quando for a última hora, ou último dia que você pegou, não é crítica, não é crítica, é constatação, amém? Quando você chegou a última vez e falou assim, cara, eu fui orar meia hora, fiquei 2.
Não sei, pastor, eu passei ali tempo, eu nem vi o tempo passar. Quando eu fui ver, alguém bateu na porta e falou assim: café. Caraca, acabei de almoçar, entendeu? Alguma coisa assim aconteceu na sua vida. Você falou, eu vou lá. E, gente, quem tem assunto para uma noite toda? Você já teve aquele dia de casal que você, sei lá, destrambelhou a falar? Aí, 2 horas da manhã, mas chega uma hora que tu fala assim: ih, não, tá muito tarde, vamos dormir. Não é assim? O assunto tá gostoso. Tu fala assim, cara, eu tô aqui inventando assunto. Já tô aqui falando assim, porque tá escrito na Bíblia, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Tu já tá nessas coisas assim sem sentido, mas tu tá ali. Mas tem limite. Agora, vem cá. O que levou Jesus a uma noite toda nisso com Deus? Gente, eu fiquei me perguntando isso, falei assim, Senhor, que assunto era esse? Que foi isso? Você estava para escolher 12 apóstolos. Por favor, meu irmão, presta atenção. É bem possível que oração não seja falatória. Porque eu não imagino Jesus falando uma noite toda com o Pai. Aí eu lembro que a gente cantou muito da Ludmilla Ferber. Nem que seja para ficarmos em silêncio a sós. Gente, você não curte a presença, por exemplo, do teu cônjuge, tem que curtir. Não é só conversa, não. Às vezes ficar quietinho. Cara, eu e o pastor, às vezes é mó barato. A gente conversa muito, 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 muito. Só que às vezes a gente entra no carro e não tem ninguém. É eu e ela e o silêncio. Fica nós dois ali, ó. Parece estar brigado, cara. Mas ela tá ali. Às vezes eu faço um carinho. Outro dia tá a gente meio aborrecido, aconteceu uns problemas lá na obra, a gente tava muito mal, muito para baixo. Aí eu chegou um momento, cara, de Vila de Cava até ali, Luiz Lemos. Aí eu falei assim, amor, quebra o silêncio. Eu falei, quebra o silêncio? Ah, ela, vou falar o quê? Eu falei, né, tá difícil de falar, né? Eu falei, quebra o silêncio, cara. E aquele silêncio ali era pior, que os meus pensamentos estavam muito ruins. Então eu falei, não, peraí, vamos falar, que no silêncio não tá bom, não. A presença. Você entende curtir a presença? A gente não entende essa oração assim. A gente entende falar. Cara, como é que alguém passa uma noite toda falando, gente? Tá óbvio que não é falar. Não, mas era Jesus. Não, não viaja, irmão. Ah, ele cantou, ele orou em línguas. Não, não viaja, não. Ele passou tempo com Deus, ficou lá. Oi, pai, vim ficar aqui um pouquinho. Tá ruim as coisas aqui, estou confuso. Quem escolher? Quando Jesus estava angustiado, o que, que ele fez no Getsemane, gente? Orou. Lucas vai dizer, quando ele foi ficando mais agoniado, orou com mais intensidade, mais fervor. Jesus, ele mostra para nós um padrão. Está confuso, ora. Está com muita atividade, ora. Quer se orientar? Ora. Está triste? Ora. Se você ficar mais angustiado, ore mais. Você está comigo? Intensifique a vida de oração. Orar nunca foi uma opção diminuir, sempre foi uma opção aumentar. Vamos terminar com 1 Coríntios 7. O que está acontecendo aqui em 1 Coríntios 7? O apóstolo Paulo está ensinando para cristãos que eles estavam, gente, com uma atitude espiritualista, dizendo que, por causa da devoção a Deus, eles se privavam ao cônjuge de ter um momento íntimo, sexo. Aí olha o que o apóstolo Paulo vai aconselhar, ele não vai mandar, ele não vai dizer, esse é o mandamento do Senhor. Olha isso aqui, que interessante. Perdão, é o verso 5 e 6. Fez bem. Ó, não se privem um ao outro, a não ser talvez por mútuo consentimento. Olha que interessante. Por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. O pensamento aqui, deixa eu destruir uma coisa, gente. Eu ouvi isso é bizarrice. Tem jejum de sexo. Alguém leu aí? Faça jejum de sexo? Pelo amor de Deus, gente, é justamente o oposto. Paulo está criticando isso. Os crentes estavam ficando, não, estou consagrado ao Senhor,
E não tinha consagração ao Senhor nada. Ele falou, não, pera. Tem algumas ignorâncias acerca de casamento aí, tem uma coisa muito esquisita acontecendo no meio de vocês. Se você quiser se dedicar, olha a palavra. Gente, agora, pensa na sua vida, por favor, o que, que o sexo atrapalha a oração? Você entendeu que tem alguma coisa? Talvez a gente não está entendendo, é o que é orar. Tem alguma coisa a mais em orar, porque ele fala dedicação à oração. Ele está falando, até aí rolaria. E ele nem está mandando, não, ele está liberando. Está falando, ó, nesse quesito aí, se o assunto for quero orar de forma dedicada, seria até justo falar, vamos dar um tempo de sexo. Aí tu pensa, o que que atrapalha o sexo? A oração. É isso que eu queria plantar na tua cabeça. Tem alguma coisa em se dedicar a orar que a gente não percebe. Mais tempo, mais dedicação, fazer a prática crescer, fazer a prática aumentar, gastar mais tempo, investir mais nisso. E, gente, cá para nós, não são todos os versículos que falam a respeito dessa mentalidade. A Bíblia fala, orar sem cessar. Texto simples. Cara, mas é muito texto. Te falei do Lucas no começo. Para a gente fechar hoje, se a gente não entender que a gente tem que querer, dedicar, comprometer com que isso cresça na nossa vida, esses momentos com Deus sejam maiores, mais intensos, mais dedicados, menos distraídos. Gente, eu fico boquiaberto quando eu leio esse 1 Coríntios 7, porque não vai parar aqui. Paulo vai seguir falando o seguinte: a dedicação ao esposo e à esposa toma tempo. Ele falou assim: eu queria que vocês fossem como eu, de não precisar ter um esposo ou uma esposa, para poderem se consagrar ao Senhor desimpedidamente. Ele fala o seguinte: o casamento é, é uma barreira, às vezes é um impedimento. Eu penso nisso agora, Paulo aconselhando um casal cristão. Agora preste atenção numa coisa aqui para você entender a mentalidade. Não deveria ser o oposto? Casamento cristão não deveria nos lançar para uma vida maior em Deus? Tem gente casado se atrapalhando na dedicação à oração. Não se motivam, não oram juntos. A gente precisa entender que há uma mentalidade por trás de orar. E hoje, eu quero fechar com isso. Sem disciplina, não existe oração. Você não vai dedicar se você não fechar com muito carinho um compromisso e fazer esse compromisso crescer e aumentar. Vamos orar para que Deus nos dê graça de orar? Amém? Coloca a sua vida diante de Deus e fala assim: Senhor, eu quero graça para poder orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a minha oração é: nos dê graça para orar. Nos dê graça para disciplinar a nossa vida em oração. Nos dê graça, Senhor, para nos manter no Senhor. Nós queremos aprender, Pai, o que é gastar tempo, o que é ficar com o Senhor, o que é ter tempo contigo, o que é ter tempo na Tua presença. Nós queremos aprender a desfrutar, Pai. Queremos, como Jesus, até mesmo passar uma noite inteira contigo, Senhor. Queremos não ver o tempo passar. Queremos não ter o tempo como um enfado. Queremos ter o tempo, Senhor, como prazer, como lugar de recarregar as nossas baterias, de estar bem, Pai, de estar só, mas estar bem acompanhado contigo, com tua presença. A nossa oração, Senhor, é para que o Senhor nos encante, Deus, passar tempo contigo, de curtir a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos ensina o prazer de estar diante do Senhor. Nos ensina o prazer de passar tempo contigo. É a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Amém, meu irmão. Vá em paz, Deus abençoe.